Cantemos a Maria um hino de louvor. O culto a Nossa Senhora do Rosário é um dos mais antigos de nossa cidade e funde-se com a própria fundação da cidade de São Paulo. Essa devoção levou em 1721 à construção de uma pequena capela na região onde está a Praça João Mendes, naquela época um subúrbio da cidade, que logo constituiu-se um ponto de encontro de escravos que eram proibidos de frequentar as igrejas dos brancos. Não demoraria muito para o novo templo ser erguido, desta vez na atual Rua 15 de Novembro. O local permaneceria imutável por quase 150 anos, até que em 1872, o então presidente da província, João Teodoro, decidiu demolir alguns casarios antigos, desapropriar os cemitérios de escravos ali existentes e criar ali o Largo do Rosário. Essa bela igreja parecia que ficaria para sempre naquele lugar, mas não foi bem isso que aconteceu. Com o argumento de ampliação e modernização da cidade, o prefeito Antônio Prado decidiu desapropriar a área da igreja e seus vizinhos em 1903. A área do então Largo do Rosário, atual Praça Antônio Prado, foi completamente remodelada e os negros afastados mais uma vez para um local distante. Com a pequena indenização recebida, a Irmandade decide erguer a igreja no Largo do Paissandu, o que não ocorreria sem protestos dos moradores do entorno do local, que alegavam que o templo acabaria com a beleza da praça. Mesmo assim, a igreja foi erguida e inaugurada finalmente em 22 de abril de 1908, e está ali até hoje. A igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos foi construída de forma gratuita por trabalhadores negros no início do século XX. Juntamente com a construção da igreja, surge a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. As Irmandades de Homens Pretos surgiram na América colonial no período escravocrata, como uma forma de socialização, resistência e cooperação entre escravos e os aforriados. A figura da Mãe de Deus, representada pelo Rosário, destacou-se fortemente nos cultos dessas irmandades e pouco a pouco ganhou espaço do coração do povo negro. A associação de irmandades, que no geral eram muito pobres e não contavam com posses territoriais, era muito comum, pois permitia que diferentes associações religiosas utilizassem o mesmo templo. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos possui um valor histórico, cultural e artístico, tanto por sua arquitetura, que representa uma tendência do início do século XX, como pelo espaço do sincretismo religioso e resistência negra que o templo representa. A igreja oferecia ajuda aos escravos, às vezes até facilitando a obtenção da alforria, sendo um importante centro em que os negros marginalizados e excluídos conseguiam se coligar e agir conjuntamente com estratégias de luta e resistência. O Templo do Largo do Paissandu pode ser tomado como referência do sincretismo religioso ocorrido na colônia portuguesa e como patrimônio das tradições religiosas afro-brasileiras, principalmente pelo seu trabalho indireto que exerceu na preservação da cultura negra. Mais recentemente, a igreja também foi papel de importantes eventos dedicados à comunidade negra. O templo foi igualmente uma das referências na participação feminina na vida pública, devido às mulheres que exerciam os cargos de rainha e juízes nas mesas administrativas da igreja. A igreja constituiu-se definitivamente como um marco na história de São Paulo, como ponto de luta e resistência da comunidade negra. A história da Irmandade com a capela de Nossa Senhora do Rosário, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, elas caminham juntas. Por quê? Sentiu-se no período a necessidade de se dar apoio aos negros que ganhavam as suas liberdades, muitas vezes escravos, fugitivos que não tinham para onde ir. Aqui foi um espaço de refúgio, mas também de apoio e suporte a esses negros ditos como alforriados, mas sem caminho.
construída pelos malungos, né? Que na época eram conhecidos como os pedreiros, e assim, pouca gente fala deles, mas foram eles que realmente construíram a capela, e que foi reinaugurada em 1906. Qual é a finalidade, mesmo em tempos remotos e agora? É dar o suporte, o apoio, o alento aos menos desfavorecidos. Meu Deus, essa força de quem confiou.